A paz do Senhor Jesus. Lá em Ezequiel, no capítulo 21, fala assim: a espada do Senhor. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Jerusalém, e derrama as tuas palavras contra os santuários, e profetiza contra a terra de Israel. E diz à terra de Israel: Assim diz o Senhor: Eis que sou contra ti, e tirarei a minha espada da bainha, e exterminarei do meio de ti o justo e o ímpio. E por isso que hei de exterminar do meio de ti o justo e o ímpio, a minha espada sairá da bainha contra toda a carne, desde o sul até o norte. E saberá toda a carne que eu, o Senhor, tirei a minha espada da bainha, nunca mais voltará a ela. Tu, porém, ó filho do homem, suspira, suspira à vista deles, com o quebrantamento dos teus lombos e com amargura. E será que quando eles te disserem, por que suspira tu? Dirás, por causa das novas, porque vem. E todo o coração desmaiará, e todas as mãos se enfraquecerão, e todo o espírito se angustiará, e todos os joelhos se desfarão em águas. Eis que vem, se realizarão, diz o Senhor Jeová. Aqui nessa parte da Bíblia, o Senhor está avisando, através do profeta Ezequiel, que ele vai vir com julgamento. A espada, né, como todo mundo sabe, ela corta dos dois lados. Por isso a espada do Senhor, porque o julgamento é tanto para o justo, tanto para o ímpio. Aqui é mais uma prova de que Deus ele sempre avisa antes de fazer qualquer coisa. Deus não pega ninguém de surpresa. Basta dar ouvidos aos seus profetas. Hoje não é diferente. Deus avisa tudo o que ele vai fazer, assim como está no livro de Amós. Que o Senhor certamente não fará nada sem antes avisar os teus servos, os profetas. E o Senhor tem avisado, ele tem falado através dos seus profetas, através de crianças, através dos jovens, através dos velhos, assim como está lá no livro de Joel 2, quando o Senhor fala que nos últimos dias ele derramará o seu espírito sobre toda a carne. Toda a carne. Até o ímpio o Senhor está usando neste momento. Porque até o deboche, até os escarnecedores debochando da volta do Senhor, é o Senhor que está permitindo, porque isso está na palavra também. No livro de Joel e no livro de Atos também fala que nos últimos dias os velhos sonharão, os jovens terão visões. É o que está acontecendo hoje. O Senhor ele tem avisado da volta dele, e é uma volta rápida. O Senhor ele não vai demorar a voltar. E a volta do Senhor representa julgamento. Sim, porque a noiva de Cristo ela vai ser retirada dessa terra. E os que vão ficar vão sofrer muito. Vão passar muita coisa, muita coisa. Os que permanecerem em Jesus, que não negarem a Jesus, vão ser perseguidos. Porque vão ter perdido a graça. A era da graça vai ter terminado. Então eles vão ter que se salvar através do seu próprio sacrifício. Então que ninguém queira ficar nessa terra. Que todos queiram subir. Quando o Senhor Jesus vier para buscar a sua noiva, muitos não creem no arrebatamento. Muitos acham que o arrebatamento é depois da grande tribulação, depois que passar todo aquele sofrimento que é descrito em Apocalipse. Mas eu não creio assim. A própria Bíblia tem exemplo de arrebatamento. Elias ele foi arrebatado na carruagem.
Tem Enoque também, que foi arrebatado. Lá no livro de Mateus 24 fala que a volta do Senhor vai ser assim como nos dias de Noé. O que aconteceu nos dias de Noé? Veio o dilúvio, veio o julgamento para todo o povo ímpio, para todo o povo injusto. Mas Noé, que foi achado justo diante do Senhor, com sua família entrou na arca. Isso representa o arrebatamento. Todos os que estiverem do lado de Jesus de verdade, o Senhor vai livrar do julgamento, vai livrar da ira dele. Mesma coisa fala em Mateus 24, de Ló, que ele livrou ao justo Ló. Mesma coisa, destruiu Sodoma e Gomorra e salvou a Ló, porque ele estava justo. Então o Senhor ele vai deixando durante a Bíblia provas que a igreja, a noiva dele, não vai sofrer, como se diz, ele não vai bater na noiva para depois vir buscar a noiva. Não, quem for a noiva de Jesus vai subir antes da tribulação. E tem tanto tempo que se fala na volta de Jesus que muitos já perderam a fé. Mas nós somos a última geração. Todos os sinais indicam que nós somos a última geração. Todos os sinais, o clima mudou, terremotos, chuvas, destruição, guerras, rumores de guerras. Agora tem um acordo de paz. O acordo de paz, que na Bíblia fala que quando disserem paz haverá repentina destruição. Então todas as profecias estão se encaixando. Profecia de Joel, com sonhos, visões. Muito, e para quem está com o Espírito Santo, para quem está com intimidade com o Senhor, dá para sentir que Jesus não demora a voltar. Por isso que devemos nos arrepender. Aqui no livro de Ezequiel, ele fala para Ezequiel para profetizar, para abrir a boca contra o povo de Israel, para chamar eles, né? Tá mostrando para eles, vai mostrar que ele é o Senhor. E isso vai se repetir. O Senhor vai mostrar que ele é Deus, porque muitos não acreditam. Muitos não acreditam em Jesus. Até os próprios da casa de Jesus, muitos não acreditam no arrebatamento. Não acreditam. Mas o arrebatamento é real, o arrebatamento é bíblico. E o Senhor está vindo buscar a sua noiva. E do mesmo jeito que ele sempre usou os seus profetas para falar do que ia acontecer, do que estava por vir, ele está fazendo de novo. Ele está falando. Só que dessa vez está se cumprindo o que está em Joel. É sobre toda a carne. Todos estão falando. As criancinhas, os jovens e os velhos. Todos estão falando. O Senhor ele tem avisado. Ele tem avisado. Quem tem dúvida, quem tem fé, quem não tem fé, no arrebatamento, entra em oração. O Senhor ele vai ter prazer, porque Ele quer nos ajudar a subir com a sua noiva. Ele não tem prazer que ninguém fique, Ele não tem prazer na condenação de ninguém. O Senhor ele não tem prazer na condenação nem do ímpio, porque Ele amou ao mundo de tal maneira que deu ao seu Filho como sacrifício. Ele ama o mundo, ele ama a todos, ele só não ama o pecado. Então, a partir do momento que deixamos de ser pecadores e seguimos a Jesus, estamos salvos. Então, é tempo de se voltar para o Senhor, é tempo de quem nunca confessou Jesus, confessar Jesus como seu único Salvador. Quem está afastado, é tempo de voltar, refazer a aliança com o Senhor. É tempo de orar mais, de ler Bíblia, de jejuar. É tempo de pedir discernimento. É tempo de fazer como está lá em Mateus 25. Pedir ao Senhor que coloque óleo em nossas lâmpadas. Que nós sejamos as virgens prudentes e não as virgens loucas. Para quando o Senhor voltar, nós estejamos
prontos, preparados, vigilantes. Então é isso. A palavra de hoje foi essa. Que da mesma forma que o Senhor sempre avisou quando estava por vir um julgamento, quando estava por vir algo para o mundo, Ele continua fazendo porque Ele é Deus e Ele não muda. Nós podemos errar, nós podemos mudar, nós podemos falhar, mas Deus, o soberano altíssimo, Ele não muda, Ele não falha. Da mesma forma que Ele avisou, Ele está avisando agora. Jesus está voltando rápido. Então que nós nos voltamos para Ele. Que Deus te abençoe e abençoe sua família.